Pouca gente sabe o nome dele. Durante anos foi apenas uma sombra entre corredores do Planalto. Uma presença discreta atrás do presidente. Um vulto de terno escuro com o olhar atento e o fone sempre no ouvido. Seu nome é Rubens Santana. Nas fotos oficiais, aparecia ao fundo quase invisível. Na imprensa nunca foi manchete. Mas em seu peito carregava histórias que jamais foram contadas. Até agora. Rubens havia se aposentado havia pouco tempo, depois de quase 3 décadas servindo em funções de segurança institucional. Passou por diferentes governos, diferentes ideologias, diferentes estilos de poder. Mas um capítulo em especial ele guardava com um peso diferente. Os anos ao lado de Jair Bolsonaro. Quando saiu em definitivo do palácio, decidiu que nunca falaria com a imprensa, não por medo, mas por respeito. Não queria transformar sua experiência em palanque. Mas no fundo sabia que algumas histórias precisavam ser contadas. Naquela manhã, Rubens estava sentado na cadeira de balanço da varanda, em sua casa simples no interior de Goiás. A paisagem era tranquila, mas sua mente ainda estava no burburinho de Brasília. Desde que um repórter investigativo local descobriu sua identidade e pediu uma entrevista, ele vinha refletindo. Não queria escândalos, não queria criar polêmicas, só queria falar sobre o que sentiu, sobre o que viu, sobre o que viveu. Ao final daquela tarde, Rubens pegou um caderno antigo e começou a escrever. Letras grandes, caligrafia firme, sem rasuras. Era como se cada linha limpasse sua alma. A cada página, uma lembrança. A cada lembrança, um pedaço de si que voltava à tona. Não escrevia para se promover, escrevia para registrar. Para que um dia, talvez, alguém entendesse que o poder por trás das câmeras é feito de gestos pequenos. Lembrou-se do primeiro dia com Bolsonaro. Ainda era deputado. Rubens, recém-transferido do Congresso, foi designado para acompanhar o então parlamentar numa viagem ao interior de Roraima. Esperava encontrar arrogância, distância, rigidez. Em vez disso, foi recebido com um aperto de mão firme e um comentário inusitado. Segurança tem que comer bem, senão desmaia na primeira correria. Vamos almoçar? Aquilo o pegou desprevenido. Nunca antes alguém lhe oferecera comida antes do serviço. Sentaram juntos num boteco simples e dividiram uma feijoada. Sem câmeras, sem seguranças adicionais. Apenas 2 homens conversando sobre o tempo, a estrada e o povo. Aquela foi a primeira de muitas surpresas. Nos anos seguintes, Rubens viu de tudo. Viu Bolsonaro irritado, alegre, cansado, esperançoso. Viu-o no hospital ferido, no atentado de Juiz de Fora, e presenciou o olhar de dor misturado com obstinação. Viu-o abraçando crianças em comunidades onde ninguém da política pisava. Viu-o defendendo aliados com o peito aberto, mesmo quando era impopular fazê-lo. Mas o que mais marcou Rubens não foram os grandes gestos públicos. Foram os pequenos privados. Aqueles que ninguém via. Como a vez em que Rubens passou mal durante uma longa agenda no interior do Pará. Febre alta, desidratação e nenhum hospital por perto. Bolsonaro notou que ele tremia no canto do palco. Parou tudo. Chamou o assessor mais próximo e pediu que cancelassem o restante do evento. Levou Rubens para um hotel simples da cidade. Ficou ao lado dele, segurando uma toalha molhada na testa. Disse: "Você é meu escudo, irmão. Não deixe o escudo nenhum cair." Nenhum jornalista soube disso, nenhum vídeo viralizou, mas Rubens nunca esqueceu. E foi ali, naquela varanda em Goiás, ao lembrar desse momento, que ele decidiu, iria contar sua história. Não com ódio, não com idolatria, mas com verdade, porque às vezes a verdade não é gritante, mas sussurrada. E naquele caso, merecia ser ouvida. Rubens pegou o telefone e ligou para o repórter. Disse que aceitaria conversar. Marcou o encontro para a semana seguinte. Desligou. Respirou fundo e olhou para o céu avermelhado do fim de tarde. Ele sabia que muitos não entenderiam, que muitos o julgariam por defender um político polêmico. Mas Rubens não via aquilo como defesa. Via como gratidão, como justiça com as pequenas atitudes que não estampam manchetes. No fundo, sabia que aquela entrevista não mudaria a história do país, mas talvez ajudasse a mudar o coração de quem ainda acredita que todos os que estão no poder são feitos da mesma matéria. E ali, sentado, ele sorriu.
porque sabia que estava prestes a fazer algo grande, não para si, mas para a memória, para a verdade. E, quem sabe, para a paz de espírito que ele buscava há anos. O dia da entrevista amanhece cinzento em Goiânia. Uma chuva fina cai sobre os telhados como se o céu, também ele, estivesse se preparando para ouvir algo importante. Rubens Santana acorda cedo, como sempre fez por mais de 30 anos. A rotina do serviço público nunca o deixou, nem mesmo agora aposentado. Veste uma camisa azul clara, passa o pente nos cabelos brancos, ajusta os óculos no rosto e desce as escadas com calma. O jornalista chega no horário combinado. É jovem, educado e carrega um pequeno gravador na mão. Tímido diante da figura serena e ao mesmo tempo imponente de Rubens. Eles se sentam na varanda. Café é servido, sem pressa. A primeira pergunta é a mais previsível. Como era Jair Bolsonaro longe das câmeras? Rubens respira fundo. Não quer transformar aquele momento num ato político? Seu compromisso é com a memória, não com narrativas. Começa falando da rotina, os bastidores, o tempo todo atentos, mesmo quando tudo parecia calmo. Mas depois o tom muda. Ele começa a falar do homem e não da função. Rubens conta que Bolsonaro tinha um jeito peculiar de lidar com sua equipe. Não era dado a bajulações, não era feito a títulos. Tratava todos, do motorista ao chefe da segurança, pelo nome. Chamava Rubens de meu parceiro. E por mais que isso parecesse irrelevante para alguns, era um gesto raro naquele mundo onde hierarquias e egos se sobrepõem a todo instante. Lembra de uma vez em que um segurança novo esqueceu de travar a porta do carro. A falha era grave. Em outros tempos, seria demitido na hora. Bolsonaro, no entanto, chamou o rapaz num canto e disse: todo mundo erra, só não pode repetir. Vá treinar mais, e segunda você volta. O rapaz chorou de alívio e nunca mais errou. O repórter se espanta. Esperava críticas, talvez ressentimentos, mas o que encontra é alguém que viu de perto o lado humano de uma figura cercada de controvérsias. Rubens não nega os momentos difíceis. Fala, inclusive, de algumas decisões que ele mesmo não concordava. Mas deixa claro, nunca viu Bolsonaro humilhar um funcionário. Nunca o viu levantar a voz contra quem servia a sua segurança. E isso, para ele, diz muito. A entrevista avança e o jornalista pergunta sobre o atentado de 2018. Rubens muda de expressão, seus olhos escurecem. Lembra como se fosse ontem, a faca, o sangue, a multidão em pânico. Mas também lembra do que aconteceu depois no hospital. Bolsonaro entre tubos e aparelhos, segurando sua mão e dizendo: você ainda vai contar isso um dia, mas conte com justiça. Só a verdade importa. Rubens engole seco. A verdade. Essa palavra ficou ecoando por anos dentro dele. A verdade que nem sempre é confortável, nem sempre é popular, mas é o que ele tem. E é com ela que decide terminar a entrevista. Diz, sem rodeios, que pode não concordar com tudo que Bolsonaro fez na política, mas que ninguém tira dele a lembrança do homem que o tratou como irmão, que respeitou sua família, que ligou para sua esposa no dia da cirurgia do filho e perguntou simplesmente: está tudo bem aí com vocês? Quando a entrevista termina, o jornalista agradece com sinceridade. Diz que esperava outra coisa, que está surpreso. Rubens apenas sorri. Sabe que muitos vão duvidar, que vão chamar de mentira, mas não se importa. A verdade dele não precisa ser aceita, precisa apenas ser contada. No dia seguinte, o texto vai ao ar num site de notícias regionais, mas em poucas horas começa a ser compartilhado. Nas redes sociais, os comentários se dividem. Há quem critique, há quem se emocione, mas há também quem diga: eu precisava ouvir isso. Rubens assiste tudo com tranquilidade. Não busca aplausos, nem está preocupado com críticas. Ele apenas cumpriu seu papel. E naquela noite, dorme em paz. Porque sabe que depois de anos guardando memórias em silêncio, finalmente deu voz a elas. E a voz da verdade, mesmo que sussurrada, sempre encontra ouvidos dispostos a escutar.
A entrevista com Rubens Santana continua repercutindo mais do que ele poderia imaginar. Nos dias seguintes, jornais de grande circulação começam a replicar trechos da conversa. Programas de televisão chamam especialistas para comentar. Uns elogiam a coragem, outros questionam a motivação, mas no fundo todos percebem que o depoimento de Rubens não é comum. Não é o tipo de fala construída para agradar ou provocar. É só uma memória sincera, carregada de humanidade. Rubens evita os convites para entrevistas maiores, não aceita ir a talk shows, nem participar de lives com comentaristas políticos. Recusa educadamente. Ele diz que já falou tudo o que precisava, mas a vida, com seus próprios planos, não deixa que essa história simplesmente se apague. Numa tarde de quarta-feira, enquanto caminha pela praça do bairro, Rubens é abordado por um homem alto, de barba grisalha e olhos marejados. Ele se apresenta como Eduardo, ex-funcionário da cozinha do Palácio do Planalto. O senhor não me conhece, mas eu vi o vídeo. Eu estava lá também. E nunca vou esquecer do dia em que o presidente sentou na cozinha e comeu com a gente feijão com arroz, sem frescura. Só porque queria agradecer. Rubens se surpreende. Eduardo continua. Naquele dia, minha mãe estava doente, e ele perguntou por ela. Ligou para ela no hospital. A senhora ficou em choque. Imagina, um presidente, perguntando da saúde dela. Os dois homens se abraçam como quem encontra um companheiro perdido da mesma trincheira. Rubens volta para casa com os olhos úmidos, mas o coração aquecido. Não está sozinho. Não é o único que carrega essas lembranças. Elas estão espalhadas por aí. Em cozinhas, portarias, corredores de palácios e escritórios discretos, esperando alguém ter coragem de contá-las. Enquanto isso, Bolsonaro, que já está ciente da repercussão da entrevista, se mantém em silêncio. Nem uma nota oficial, nem um comentário. Mas para Rubens, esse silêncio é respeitoso. Como se o próprio Bolsonaro estivesse dizendo, em silêncio: "Obrigado, parceiro." Uma semana depois, Rubens recebe uma carta escrita à mão, vinda de Santa Catarina. É de uma jovem chamada Helena, filha de um ex-segurança da presidência, já falecido. Ela diz que o pai pouco falava sobre o trabalho, mas que um dia contou como Bolsonaro o impediu de ser transferido para longe da família. Ele disse que o presidente olhou nos olhos dele e perguntou: "Sua filha é pequena, né? Então você tem que ficar por perto." Rubens lê a carta com atenção, fecha os olhos e respira fundo. Aquilo tudo está crescendo, está tomando forma. Não é mais só sobre ele, sobre Bolsonaro ou sobre uma entrevista. É sobre uma teia de lembranças escondidas, esquecidas e que agora estão sendo costuradas como um manto invisível sobre a história. Ele decide, então, escrever um pequeno artigo, algo simples. Um texto para publicar na internet, num blog pessoal antigo que ele mantinha. Intitula o artigo de As Histórias que Não Foram ao Ar. Nele, conta mais detalhes da convivência com Bolsonaro, mas principalmente, compartilha relatos que recebe. Fala de Dona Marlene, a copeira que ganhou uma cesta de Natal inesperada. De Paulo, o motorista, que foi abraçado quando perdeu a mãe. De tantos outros que, por anos, foram apenas sombras nas reportagens, mas agora se tornavam vozes. O artigo viraliza. Em poucas horas, passa a ser lido em grupos de mensagens, compartilhado em comunidades evangélicas, páginas de memória e até em fóruns políticos, onde normalmente só há embates. Pela primeira vez em muito tempo, há silêncio respeitoso. Porque ali não há ideologia, há lembrança. E lembrança é sagrada. Rubens é convidado para ir a Brasília, participar de um evento sobre servidores públicos aposentados. Ele hesita, mas aceita. Não por vaidade, mas porque entende que sua voz, simples, sem artifícios, agora representa muitas outras. E enquanto sobe ao palco naquela noite, diante de uma plateia modesta, mas atenta, ele começa com a mesma frase que o acompanhou a vida inteira. Eu era só o segurança, mas fui tratado como alguém. A plateia se cala, alguns choram, outros aplaudem de pé. Rubens não se emociona no palco, mas ao sair, na calçada,
Enquanto olha o céu escuro de Brasília, ele deixa cair uma lágrima discreta. Não por tristeza, mas por gratidão. Porque agora, finalmente, o eco da verdade está sendo ouvido. Após o evento em Brasília, Rubens retorna ao seu lar simples, com algo diferente no olhar. Ele já não carrega apenas lembranças. Agora carrega o peso e o presente de representar um sentimento coletivo. Pessoas que antes se consideravam invisíveis, agora o enxergam como um porta-voz. Não o de um político, nem o de uma bandeira, mas o de uma verdade que sempre existiu nos bastidores da vida pública. A de que gestos humanos, mesmo pequenos, são capazes de deixar marcas profundas. Na manhã seguinte ao evento, ele acorda com mais de 300 mensagens no celular. Algumas são de desconhecidos que querem apenas agradecer. Outras são relatos de antigos funcionários da segurança, da limpeza, da manutenção. Gente de dentro dos bastidores do poder, que agora se sente segura para contar suas histórias. Uma mulher chamada Valquíria, ex-enfermeira do setor médico da presidência, envia um áudio. Ela relembra o dia em que Bolsonaro, sem alarde, foi até a ala onde ela trabalhava e agradeceu por um atendimento rápido que salvaria um auxiliar gripado de complicações. Ele apertou minha mão com força e disse: "Se ninguém vê o que você faz, eu vejo." Eu nunca esqueci isso. Histórias como essa se multiplicam. Rubens começa a organizá-las, não com fins jornalísticos nem políticos, mas com a missão quase espiritual de preservar esses relatos para que não desapareçam. Ele abre um perfil em uma rede social apenas para isso, para publicar diariamente um relato de bastidor, um gesto, um olhar que, fora dos holofotes, fez diferença para alguém. A página explode. Milhares de seguidores em poucos dias. A hashtag Memórias do Planalto vira tendência. Mas mais do que curtidas, o que comove Rubens são os comentários. Meu tio foi porteiro ali e sempre falava isso. Meu avô era jardineiro e dizia que Bolsonaro lembrava o nome dele. Chorei lendo isso. Obrigado por lembrar da gente. Um dia, Rubens é surpreendido por um telefonema. A voz do outro lado é grave, familiar, mas calma. Bolsonaro. O ex-presidente não faz rodeios. Rubens, eu vi o que você está fazendo. Obrigado de verdade. Mas não precisa exagerar. Eu só fiz o que achava certo. Rubens, emocionado, responde com a mesma simplicidade. Presidente, às vezes, fazer o certo já é extraordinário. Os dois conversam por longos minutos. Relembram episódios, dão risada e compartilham o que viram e sentiram longe dos microfones. Bolsonaro menciona que, na época, sempre se sentia mais confortável conversando com os seguranças do que em reuniões com diplomatas. Eles falam a língua do povo, sem maquiagem. Ao fim da ligação, Bolsonaro agradece novamente. Não como político, mas como homem. Rubens desliga e sente um nó na garganta. Não por idolatria, mas por respeito. Porque sabe que testemunhou algo raro. Um líder que, certo ou errado em seus atos políticos, jamais tratou seus subordinados como degraus. Nos dias seguintes, Rubens passa a receber convites para encontros com antigos colegas da segurança presidencial. Em uma dessas reuniões, num salão paroquial de São Paulo, mais de 40 ex-funcionários comparecem. Nenhuma câmera, nenhuma imprensa, só abraços, risos, lágrimas. Eles trocam histórias como velhos soldados voltando de guerra. Um deles, emocionado, diz: "Ninguém nunca perguntou o que a gente sentiu. Agora, pela primeira vez, estão ouvindo." Rubens volta para casa, com uma sacola cheia de bilhetes escritos à mão, fotos antigas, medalhinhas e agradecimentos. Decide, então, começar um pequeno livro, não para vender, mas para deixar registrado. Um título simples lhe vem à mente: Nos Bastidores da Verdade. Cada palavra escrita ali não fala de política, mas de humanidade. E por isso, o livro começa a ser compartilhado em grupos familiares, igrejas, escolas, não como documento histórico, mas como um lembrete. Por trás do poder, existem pessoas. E às vezes, um gesto pequeno de respeito muda tudo. Enquanto Rubens escreve, recebe uma última carta.
Vem de um jovem cadete recém-formado, inspirado pelos relatos do ex-segurança. A carta termina assim: Senhor Rubens, talvez nunca chegue perto da presidência, mas se um dia eu tiver o privilégio de proteger alguém tão importante, espero lembrar do que o senhor lembrou, que todos nós merecemos ser tratados como gente. Rubens, ao terminar de ler, se levanta, vai até a janela e observa o pôr do sol. A cidade respira ao longe. O mundo segue em sua correria. Mas ali, naquele momento, um homem simples sente que sua missão está se cumprindo. Ele não quis holofotes, quis justiça com a memória. E para muitos, isso é mais poderoso do que qualquer cargo. O tempo avança como quem sussurra histórias esquecidas, e Rubens segue sua vida com a serenidade de quem compreendeu seu papel no mundo. As redes sociais continuam fervilhando com os relatos que ele publica, mas ele nunca perde a humildade, não se enxerga como protagonista, apenas como um canal. É véspera de Natal quando ele recebe um convite inesperado. Uma emissora de televisão deseja fazer um especial com os bastidores da presidência e querem que Rubens conte sua história. Ele hesita, não busca fama, mas entende que, ao dar voz aos invisíveis, pode fazer mais do que apenas recordar, pode ensinar. Aceita o convite, com a condição de que nenhuma fala seja sensacionalista e que os nomes dos funcionários sejam respeitados. A equipe concorda. O especial vai ao ar e surpreende o país. Pela primeira vez, milhões de brasileiros conhecem a rotina silenciosa daqueles que caminham ao lado do poder sem jamais ocupar os holofotes. Em uma das cenas mais emocionantes, Rubens mostra uma carta escrita à mão por Bolsonaro no último dia de mandato, entregue discretamente a ele. A letra firme dizia: Rubens, talvez o Brasil nunca veja as horas que você passou em silêncio, atento, leal, mas eu vi. E isso basta. Obrigado por me proteger, mas mais ainda, por ser humano quando muitos já haviam se esquecido de como isso se faz. A carta é lida por um narrador. O silêncio do estúdio, ao final da leitura, é mais eloquente do que qualquer comentário. O programa termina com uma pergunta lançada ao público. Você conhece o nome de quem te protege todos os dias? Após o programa, Rubens passa a ser procurado por escolas, ONGs, igrejas, até mesmo por universidades. Querem que ele fale sobre ética, respeito e humanidade. Ele aceita alguns convites, mas sempre repete: não sou herói, só enxerguei onde ninguém olhava. Num desses encontros, em uma pequena escola municipal do interior, uma menina levanta a mão no final da palestra. Ela pergunta: Senhor Rubens, o senhor ainda conversa com o presidente? Ele sorri com os olhos marejados. Às vezes, mas o mais importante é que conversamos com o que ele deixou, a lembrança de que o respeito não precisa de cargo para ser praticado. Ao final daquele dia, ao retornar para casa, encontra uma caixa de papelão à sua porta. Dentro dela, um livro, Nos Bastidores da Verdade, editado por uma editora independente, com capa simples e uma dedicatória anônima na contracapa. Que esse testemunho ecoe além dos muros. Obrigado por nos lembrar que servir também é um ato de amor. Rubens se emociona e entende, mais uma vez, que quando se planta a verdade, mesmo em solo duro, algo floresce. Já mais velho, ao lado de sua esposa e dos netos, ele não fala muito sobre o passado, mas guarda um quadro simples na parede da sala. Uma foto em preto e branco dele ao lado de Bolsonaro em um momento despretensioso nos corredores do palácio. Nenhum dos dois olha para a câmera. Estão sorrindo um para o outro. Essa imagem, quieta, fala mais alto do que qualquer discurso. E assim termina essa história. Não com aplausos, nem com manchetes, mas com a lembrança viva de que os verdadeiros gestos de grandeza raramente fazem barulho. Gostou dessa história? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo emocionante como esse. E queremos saber de você. De qual cidade do Brasil você está assistindo? Comenta aqui embaixo. Sua participação é muito importante para nós.